Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Se Respira, onde nós vamos tratar de situações do nosso dia a dia, vamos tratar das nossas dores emocionais que nós vivemos ao longo da vida. Eu sou a Daniela Ruocco e eu tô aqui hoje para falar de um tema bastante importante, que é a dor da perda. Essa semana eu abri uma caixinha no meu Insta de perguntas, nos meus stories, perguntando qual foi a sua maior dor emocional, ou qual tem sido a sua maior dor emocional. E a maioria das pessoas respondeu que é a dor da perda. E várias perdas diferentes. Então, uns perderam mãe, outros perderam pai, outros perderam um filho, outros perderam um emprego, e algumas pessoas só colocaram a dor da perda. Todos nós, em algum momento, em algum nível, já vivemos perdas. Se não conosco especificamente. Já convivemos com pessoas muito próximas a nós, pessoas que nós amamos e que sofreram perdas importantes. A sensação da perda é uma sensação de que desconectaram uma parte da gente. A sensação da perda é de que arrancaram um coração de dentro de nós, principalmente quando a gente está falando de morte, quando a gente está falando da perda de alguém que a gente ama muito. Esse momento da minha vida, eu estou vivendo uma dor que não é exatamente comigo, mas é de uma pessoa muito próxima e que eu amo muito. Portanto, saber do sofrimento ou da dor das pessoas que nós amamos, isso reverbera imediatamente no nosso jeito de agir, no nosso jeito de pensar. Reverbera imediatamente nas nossas dores emocionais. E certamente você tem alguém perto que possa estar sofrendo, ou você mesmo ainda está num processo de cura de uma dor profunda. E eu sei exatamente o que é perder uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente quer muito bem. Eu perdi a minha mãe há 12 anos atrás. E a perda da mãe é muito difícil de conseguir lidar e de conseguir ressignificar essa perda. Perder a mãe é perder a base da vida, né? Mãe é casa, mãe é útero, mãe é aconchego. Mãe é a referência que a gente tem na vida, é o nosso grande e primeiro amor. Então, perder a mãe, você fica meio perdido mesmo, você fica meio sem saber, peraí, por onde eu começo? Assim é com todas as dores que nós vivemos na vida. Cada um na sua, não tem maior dor ou menor dor, a sua dor é a dor mais importante, é a dor mais profunda. Não tem essa comparação, não existe essa comparação. E toda perda se vive um luto. O luto não necessariamente é só na perda com a morte. A perda de um emprego, você vive um luto. A perda de um sonho, você vive um luto. A perda de uma ruptura de um relacionamento, muitas vezes se vive lutos profundos, de dores profundas. É aquela sensação de que o mundo fica preto e branco. É aquela sensação de que a gente acha que nunca mais vai conseguir retomar a vida. De que nunca mais a vida, você vai ter controle da vida, ou que você vai conseguir viver a felicidade e a alegria de novo. O luto, via de regra, passa-se por 5 fases. E essas fases não são fases definidas, não são fases sequenciais, não necessariamente vive-se todas as fases, via de regra, sim, vive-se todas as fases, em diferentes intensidades e em momentos diferentes. Mas vive-se a fase da negação, né? Uma das fases é a fase da negação, onde é muito difícil encarar a realidade. É muito difícil você trazer para dentro de você a aceitação de que essa coisa aconteceu, essa perda aconteceu. Então, muitas vezes você fica com a sensação de que amanhã, a hora que eu for acordar, eu vou encontrar a pessoa. Amanhã, a hora que eu acordar, eu vou me arrumar e vou pro meu trabalho. Amanhã, amanhã e amanhã. E aí você deixa de viver a dor no dia de hoje. Em algum momento, em algum lugar inconsciente, porque conscientemente, obviamente, você tem noção do que aconteceu.
Mas essa fase da negação é uma fase de autoproteção e não tem nada de errado com isso. Muito pelo contrário. É um mecanismo de defesa que se vive por conta de um apego profundo, de um amor profundo que a gente acaba vivendo. Tem também a fase em que se vive a raiva, em que se vive a indignação, que você fica com muita raiva disso ter acontecido. Você sente muita raiva. Por quê? A pergunta que é principal nesse momento é por que é que isso aconteceu? Por que é que isso aconteceu comigo? Por que é que foi essa pessoa? Por que foi nesse momento? Por que nessa situação? Então é uma fase de indignações. É uma fase muito perturbadora, porque você fica tentando explicar os porquês. E isso gera muita raiva. Tem uma fase que você negocia. Você negocia dentro de você. Eu vou esperar mais um pouquinho para eu poder tomar uma atitude. Eu vou esperar mais um pouquinho para ver meus filhos crescerem. Eu vou negociar com Deus. Deus, por que não me leva ao invés de levar a pessoa? Por que é que eu tô aqui? Por que é que não foi outra pessoa no meu lugar? Porque tinha que ser eu nesse momento. Que você faz negociações internas e externas. Muitas vezes briga-se com Deus nesse momento também. E tem a fase da aceitação. A fase da aceitação é aquela fase onde você consegue sintonizar a emoção e a razão. Onde sua razão sabe exatamente qual é a situação em que se vive, o que é que está acontecendo, e a sua emoção aceita, e as duas, essas duas partes de você entram em congruência, entram em concordância. E dizem, ok, acho que dá pra gente começar a levar a vida. Acho que dá pra gente começar a ver uma pontinha de luz no final do túnel. Tem também a fase da depressão, onde você consegue abarcar e sentir essa dor dentro de você. Onde você se permite viver a dor da perda. Onde você se permite chorar, muitas vezes, para quem consegue, porque muitas pessoas não conseguem chorar, não conseguem colocar para fora esse sentimento. Então essas são as 5 fases que se vive via de regra no luto. E como eu já disse, fases que não necessariamente têm ordem, cada hora uma, pode ir para uma e depois voltar e ir para a mesma, independente disso. Mas é muito importante que se viva essa fase do luto. Eu costumo dizer, nos meus atendimentos individuais, que para a gente poder curar uma dor emocional, a gente tem que se permitir entrar nela. Viver intensamente o que tem que se viver para poder sair. E obviamente que para poder sair, há que se ter uma cura, há que se ter um olhar especial para o que está vivendo. Porque muitas vezes quando você se permite entrar numa dor, você se apega à dor. Você acaba se apegando à sua tristeza, ao seu medo, e aí fica muito difícil de conseguir ressignificar. Fica muito difícil de conseguir dar o próximo passo. E isso causa uma dor profunda na gente. Quando se vive o luto, sempre fica-se com uma dúvida de quanto tempo, se tá dentro do esperado, quanto tempo pode se viver o luto, quanto tempo eu tenho para poder viver a minha dor. Não existe tempo. Existe sim um tempo de elaboração de cada um. Existe sim o tempo que se dá de permissão interna para poder viver a dor. Obviamente que não dá para estender muito esse tempo, porque daí você fica virado para o que foi, para o que poderia ter sido, e você deixa de olhar para a sua vida. Esse é um movimento da constelação sistêmica. A constelação sistêmica diz que quando a gente perde alguém, quando a pessoa morre, que ela sai da nossa vida, ela fisicamente não está mais, mas ela vive dentro de nós. E a hora que a nossa alma consegue entender o que é isso, é a hora que a gente consegue abarcar esse sentimento dentro da gente, que é a hora que é a fase da aceitação, que é a hora que a gente consegue ver uma luz no final do túnel, ver uma possibilidade
de começar a viver sem culpa. Que eu acho que isso é de fundamental importância para começar a dar o primeiro passo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque estão nessas perguntas que eu abri da caixinha do Instagram. Então, uma das perguntas é exatamente essa e que eu gostaria que a gente debatesse a respeito. Então, há que se ter um olhar diferente em relação a esse tempo de luto. Muitas vezes nós somos muito cruéis com os nossos sentimentos, com os nossos tempos internos. Já há uma cobrança externa natural de termos que estar bem, de termos que dar o próximo passo, e há também uma cobrança interna de ter que ficar o tempo inteiro acudindo e olhando e tomando conta e muitas vezes não entrando em contato com o que a gente tem que viver. Então, é poder acolher o que se tem que viver. O que é que está despertando, o que é que está brotando no meu coração nesse momento. Você poder utilizar os seus recursos internos e a sua inteligência emocional para poder começar a entender em que momento eu estou vivendo, acolher a minha dor, para começar a daqui a pouquinho fazer diferente. Começar daqui a pouquinho poder recomeçar com outros olhos. Eu digo que muitas vezes acontecimentos ruins vêm e a gente se apega a essa dor e a gente questiona, a gente briga com a vida, a gente questiona muito o que acontece na nossa vida e a gente vai entender daqui a pouquinho que isso foi importante acontecer para poder abrir novos horizontes, poder abrir novas oportunidades, poder olhar de uma forma que talvez pudesse não ter sido antes. Então a gente briga demais com os acontecimentos que a vida nos traz. E eu sei que é muito difícil a gente conseguir ter esse entendimento emocional, porque o entendimento intelectual a gente tem, né? A gente consegue entender o que acontece. Muitas vezes a gente se indigna, sim. Muitas vezes a gente briga, sim, com os acontecimentos. Mas a hora que a gente tem um entendimento emocional, a gente consegue dar continuidade. A hora que o intelectual e o emocional entram em congruência, a gente consegue dar o próximo passo na nossa vida. Então, eu gostaria de responder a essas perguntas que fizeram nas caixinhas durante essa semana, para a gente poder falar a mesma linguagem, né? Então, perguntaram qual é o período considerado saudável para viver essa dor. Eu já respondi. Então, não tem um período certo. É o período de você conseguir acolher a sua dor, abarcar essa dor dentro de você. E que muitas e muitas vezes é uma dor muito profunda, principalmente quando a gente perde quem a gente ama. Tem que se ter respeito, autorrespeito principalmente, uma autocompaixão profunda pelos momentos de dores que a gente vive nesse período de luto. Fica tudo muito difícil. Fica difícil de acordar, fica difícil de ir para o lugar onde a pessoa morava, fica difícil conseguir dormir direito, fica difícil da gente conseguir ter paz, vamos ser honestos. Então não tem um período, mas eu acho que conforme a gente vai se dando permissão interna, a vida vai retomando, a vida vai fluindo de uma forma que a gente não esquece jamais, nem o que aconteceu e nem a pessoa. Mas a hora que a gente consegue trazê-la viva dentro de nós, a gente consegue começar a dar o próximo passo. A próxima pergunta é: será que essa dor não vai ter fim? É essa sensação mesmo que a gente tem. Essa dor que eu estou vivendo nunca vai ter fim. Essa dor que eu estou vivendo, eu não consigo explicar e ninguém nunca vai entender, porque a minha dor é diferente da sua dor. E como eu disse lá no começo, não tem como comparar. Todas as dores são importantes porque é o que a gente está sentindo. Tem fim, mas você precisa se dar permissão interna para começar a fazer o movimento
de começar a levantar, de começar a ter coragem para dar o próximo passo. Conseguir olhar para quem você perdeu e começar a olhar para a força dessa pessoa. A gente sofre tanto porque a gente fica olhando para as dores. Puxa, como sofreu, não era a hora, podia estar junto. Só que a hora que você conseguir fazer um movimento contrário, de olhar para a pessoa e dizer que fortaleza que ela foi, que pessoa espetacular, que amorosidade, que presença, você se abastece da força dela e não da dor e não da fraqueza. Portanto, é um exercício e eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei exatamente a dor que é começar a fazer esse exercício, mas é possível. Então, qual é o movimento? É olhar para o positivo da pessoa. Esse é um movimento sistêmico também. Esse é um movimento da constelação. É você poder olhar para a pessoa, olhar para toda a força dela. E aí isso te dá força para começar a fazer diferente. Ao invés de olhar para as faltas, para as dores, para os medos, olhar para tudo de positivo que essa pessoa tinha. E isso começa a te dar uma força interna para começar a fazer um pouco diferente. A próxima pergunta. Será que eu poderia ter feito algo diferente? Isso é uma dúvida recorrente quando a gente fala em perda. Será que eu poderia ter feito algo diferente? É mais um jeito de você se judiar. É mais um jeito de você pegar o seu chicotinho e ficar, puxa vida, se eu tivesse feito, se eu tivesse falado, se eu tivesse ido, e você se maltrata e você se judia e a dor aumenta. Minha mãe dizia, né? O que não tem remédio, remediado está. Portanto, se você está nessa situação, nesse momento, de que é que vai adiantar ficar pensando se você poderia ter feito diferente. Já não fez. Portanto, agora não é hora de ficar pensando nisso. Agora é hora do que é que eu posso fazer diferente a partir de agora. Qual foi o aprendizado que eu tive com tudo isso? E o que é que a partir disso que eu vivi, como é que eu posso fazer um pouco diferente? Ficar olhando para o que eu poderia ter feito é ficar se judiando. É ficar se maltratando. E é ficar olhando para o passado. O passado você não vai conseguir mudar. Você consegue mudar a partir de agora. Você consegue fazer um pouco diferente com o aprendizado que você viveu. Ah, Daniela, mas eu tô sofrendo, eu poderia ter feito diferente. Pois é. Mas isso é se chicotear. E ficar parado, remoendo e revivendo o que já passou. O que é que eu posso fazer a partir de agora? Para não remontar o que eu vivi um dia. Se você pensar no positivo, o que é que isso me deu de aprendizado e como é que eu posso sair disso, você vai conseguir dar o próximo passo e fazer um pouquinho diferente a cada dia. A próxima pergunta foi, é normal me sentir anestesiado? Puxa vida, acho que essa é a palavra que define perfeitamente a sensação que a gente vive quando a gente perde, né? A sensação que a gente tem é que a gente está anestesiado e que a vida está passando de um jeito estranho. Era exatamente essa sensação que eu tinha. Eu me sentia anestesiada. É normal se sentir anestesiado, acho que é uma defesa que nós temos, é uma autoproteção para a dor não ser tão profunda. Porque a gente vive momentos de muita dor. A gente vive momentos de muita tristeza. E essa anestesia vem para amenizar a nossa dor. A próxima pergunta não me sinto no direito de retornar à minha vida. É isso que eu acabei de falar para vocês. Muitas vezes a gente sente culpa. A gente sente culpa de retomar a nossa vida, a gente sente culpa de ser feliz. Você sabe que eu estava conversando uma vez com uma amiga que teve uma perda importantíssima na vida dela.
E ela contou que as pessoas cobravam dela: como é que você consegue sorrir? Como é que você consegue ficar bem? Olha o que aconteceu na sua vida. E ela dizia: eu sentia culpa quando eu começava a achar graça de alguma coisa. Eu sentia culpa quando eu tinha vontade de me arrumar. Eu sentia culpa quando eu acordava de manhã, abria a janela e via que o dia estava colorido. Então, o medo que se tem de estar bem em situações importantes precisa ser olhado. Por que é que a gente não pode ficar bem? Por que é que a gente não precisa ficar dentro de casa trancado o tempo inteiro? Sendo que a dor é dentro de você. E muitas vezes, quando você ressignifica a pessoa dentro de você, quando você traz ela viva dentro de você, essa sensação de retomar a vida vem. Por que é que as pessoas têm que cobrar? Agora, por que é que você também permite que as pessoas te cobrem? Cabe a você se colocar de uma maneira muito amorosa, muito compassiva, e dizer: é verdade, eu estou retomando a minha vida. Então sim, você tem o direito de retomar a sua vida. Sim, você tem o direito de não sentir culpa por poder dar o próximo passo. E inclusive, se você parar para pensar, a pessoa vai ficar muito feliz se você ficar feliz do que você levar a tua vida triste e arrastada. Pensa nisso. A próxima pergunta é: eu sinto que eu nunca mais vou ser feliz. Ela é muito semelhante. É exatamente isso. É você poder soltar a sua culpa. É você poder sim viver o tempo que você tiver de elaboração, de entendimento dessa dor, de entendimento dessas situações, porque muitas vezes a vida vira de cabeça para baixo. Muitas vezes a gente para e fala: por onde é que eu vou recomeçar? Por onde é que eu tenho que começar, né? Sim, a hora que a gente consegue etiquetar todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, e a hora que a gente dá o start para começar de novo, sim, você pode ser feliz de novo. Sim, você pode recomeçar. Mas para isso, você tem que viver o autorrespeito, a autocompaixão. E passar por todas as fases com muito respeito à sua dor e com muito respeito ao seu recomeço. Não estou falando que é fácil, mas é possível. E quando você recomeçar, cuida com a sua cobrança. Cuida com a sua cobrança de não ir de um oposto ao outro. De agora eu tenho que ser feliz e tenho que fazer tudo que eu não fiz até agora. É um pouquinho por dia. É um passo por dia. É uma autopermissão por dia. Cuida para você não ficar com excesso de cobrança, de ter que estar bem o tempo inteiro, de ter que fazer melhor o tempo inteiro, de ter que fazer pela pessoa o tempo inteiro. Trazer isso para você com muita compaixão. Trazer isso para você com muito respeito. E saber que um pouquinho por dia é o suficiente. Saber que um pouquinho por dia que você dê para as pessoas que estão perto de você, porque foi isso que eu falei no começo. A hora que uma pessoa sofre e a pessoa que ama está perto, isso tem uma ressonância imediata. Sabendo que você se curar, você sair desse lugar, automaticamente a cura vem no seu entorno. Eu brinco que nós somos geradores de energia. Toda a energia que nós geramos reverbera ao nosso redor, tanto para o positivo quanto para o negativo. Portanto, a hora que eu estou me curando, a hora que eu estou começando a fazer esse caminho para sair desse meu movimento de luto, eu curo o meu entorno, eu curo o meu redor. E só olha para você de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, de uma forma respeitosa. Viver o luto é importante, sim, mas sair dele também é importante. E é importante você perceber qual é esse momento, obviamente, mas que você se dê essa permissão de poder retomar.
que você se dê essa permissão de poder fazer diferente, de poder começar a colorir o seu dia, de poder começar a ter vontade de viver, de retomar as atividades do dia a dia. Muitas vezes a gente nem para, né? A gente nem pode parar. Mas fica tudo tão sem graça, fica tudo tão insosso. Então que essa vontade, que esse ânimo, que essa amorosidade, que essa permissão, essa é a palavra, que essa permissão interna venha para você poder recomeçar e refazer a sua vida. E o mais importante de tudo isso, que a pessoa esteja dentro de você, viva. Que você dê um espaço muito importante dentro de você. Que ela tenha, sim, um lugar muito especial dentro de você. E aí sim você vai ter força de seguir em frente. E aí sim, a pessoa viva dentro de você. E você olhando para o melhor dela, para o positivo dela, para a força de vida da pessoa. Certamente essa força vem para dentro de você. E se foi um lugar que você trabalhou, que você agradeça e honre, por pior que tenha sido essa ruptura, por pior que tenha sido esse desligamento. Quando você honra e agradece, você abre as portas para o próximo, você abre as portas para o próximo ciclo, a hora que você fecha o anterior. Que tenha sido em relacionamentos, que você agradeça tudo que você viveu, que você feche o seu ciclo e que você esteja preparado para o próximo. Se possa ter sido um sonho seu que não aconteceu, que não realizou, que você possa agradecer a oportunidade de ter um dia pedido, de ter desejado. Fecha o ciclo e vai para o próximo. Honrar e agradecer te traz para o presente, te traz para o aqui e agora e te coloca num outro lugar de entendimento da vida. Você para de brigar com o que aconteceu, retoma o seu poder, toma a sua vida nas suas mãos e segue caminho. E não esquece nunca de praticar o Se Respira. O Se Respira é de fundamental importância para você começar a dar os seus pequenos passos, para você começar a ganhar energia, para voltar a ter a força de dentro de você, para começar a fazer um pouquinho diferente por dia. Inspira profundamente, segura um pouquinho e expire longa e lentamente. Isso vai te trazer para o presente. Isso vai te trazer para o aqui e agora. Vai fortalecer você para começar a resgatar a sua essência, a sua generosidade, a sua amorosidade e mais que isso, resgatar a sua força interna, que é só sua e que você sabe que você tem. Se você olhar para trás, você vai perceber quantas vezes você teve que recomeçar na sua vida. Se você olhar para trás, você vai ver quantas vezes você resgatou os seus recursos internos e foi em frente. Você está aqui hoje. Certamente você resgatou toda a sua força interna para começar a fazer diferente. Portanto, agora, a prática nesse momento é com o Se Respira. Inspire profundamente e solta. Volta para o presente, volta para o aqui e agora. Pratica a sua gratidão. Honra o que você viveu e o que passou. E começa a fazer um pouquinho diferente a partir de agora. Eu espero tê-los ajudado com esse nosso bate-papo. Outros papos virão. Nosso programa está aqui do Se Respira para a gente trazer assuntos do nosso dia a dia. Portanto, se você quiser participar, deixando seus comentários aqui embaixo, vai ser de extrema importância para a gente poder ter esse contato. Eu estou em todas as redes sociais, @DanielaRuoco. Estou super disponível, se quiser me mandar um recado por direct, a gente pode manter esse nosso contato, ok? Então a gente se vê em breve e não se esqueça, se respira. Um grande beijo e até a próxima.